tudo bom? Professora Jess aqui. No vídeo de hoje eu vou corrigir com vocês a prova do CEDAF, que aconteceu no sábado agora, né? De 2024 para a entrada em 2025. Amiguinhos, o que dizer sobre essa prova? Por incrível que parível, né? Eu achei essa prova mais difícil do que Cefet e Coltec, respeitadas as proporções. Porque essa prova é uma prova que tem só 10 questões, Cefet e Coltec tem 15, IF também. E assim, essa prova caíram questões um pouco mais de raciocínio, certo? Ao longo do vídeo eu vou mostrando, mas só para vocês terem uma noção, aqui eu vou dar uma passada rapidamente, vou deixar passando aí na tela. A primeira questão foi uma questão de cálculo algébrico, digamos assim, tinha que fazer fatoração, produtos notáveis, não tão óbvia, envolvendo raízes, o que costuma... A segunda questão era uma questão de lucro máximo, que eu falei bastante, que eu tava com essa intuição. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando eu falo assim, vai cair triângulo egípcio, trinca pitagórica ou diagonal de quadrado, isso não é o que eu acho, isso vai cair. É um fato consumado, vai cair nas provas isso, tá? Todo ano cai, não existe prova que não cai isso. Inclusive nessa caiu diagonal de quadrado, tá? Mas quando eu dou um chute assim de uma coisa fora da caixa, aí o lance é diferente. Eu já estava falando, ó, com os alunos, área máxima e lucro máximo, área máxima e lucro máximo. Chama otimização, né? Essa questão foi exatamente disso. Graças a Deus, caiu pelo menos em uma prova. O que eu falei, na verdade, caiu em duas, caiu também no Enem. A terceira questão aqui é uma questão de regra de 3, função de primeiro grau, que o aluno pode cair em pegadinha se ele não ficar esperto. Eu sempre trabalho essa pegadinha com os alunos. A quarta, ela foi de área, caiu também diagonal de quadrado, né? Aí, querendo ou não, beleza? A 15 foi de teorema de Tales, tranquila também. Caiu em todas as provas Teo de Tales, né, pessoal? A 16 foi um clássico. Essa questão do triângulo duplo aí, ela é um clássico, eu mostro na resolução. Envolveu sim um pouquinho de trigonometria, o que não é muito comum de acontecer nas provas, tá? Trigonometria fora dos triângulos 30, 60, 90 e 45, 45, 90 é muito raro cair em prova de colégio técnico. Mas eu explico ao longo do vídeo aí, tá? Também nada demais, só soca à toa, né? Eu treinei esse exercício bastante com os amiguinhos. A 17, sisteminha de equação, você poderia fazer por sistema ou testando alternativa. A 18, uma questão legal que eu trabalhei muito, essa não linearidade das regras de 3, certo? Porque ele era proporcional à área e não ao linear, né? Não é diretamente proporcional linearmente, mas sim quadraticamente. Eu trabalhei muito com os alunos isso. A 19 é uma questão meio diagrama de árvore, uma coisa assim de porcentagem. Achei muito legal essa regrinha de 3 aí. E por último, uma questão também de regra de 3. Então achei uma prova com enunciados mais bem elaborados, com assuntos mais inteligentes, se é que você me entende, sabe? Do que as outras provas, o que não é a regra, é a exceção. Em geral, as provas do Cefet, do Coltec e do Colune, elas não se comparam a IF nem CEDAF. Esse ano parece que eles quiseram vingar e fizeram as provas do CEDAF e do IF mais difíceis. Mas aí, meu amor, eu falo pra você, aluno meu que estuda comigo, está preparado para qualquer pedreira. Inclusive eu fiz exercício com vocês de colégio militar no VIP, né? Então vocês tinham ferramentas para arrasar a boca do balão nessa prova também. Agora, aquele aluno que estuda CEDAF por CEDAF não está preparado para essa prova. Resumindo, a fita é essa, tá bom? Quem estudou CEDAF, pegando prova antiga de CEDAF, se deu mal nessa prova, pelo menos assim no sentido de se assustar, porque essa prova aqui não está no nível do CEDAF, ela está no nível acima do CEDAF. Sim, senhores, por isso que eu digo, você não estuda para CEDAF, você estuda para Cefet, para Coltec e para Colune, menino. Fica esperto, entendido? Então é isso. Deixa eu falar uma coisa com você, que foi um aluno do futuro. Você tá vendo que eu acabei de falar aqui, para estudar para colégios técnicos, você tem que pegar colégios fortes, provas antigas fortes. Por quê? As provas não vão ficar nessa de olhar a pandemia o resto da vida, não. Os colégios vão aumentar o nível de dificuldade, na minha opinião, nos próximos anos. Por quê? Vai ficar nessa até quando? Vai ficar chorando até quando, hein, amiguinhos? Então, bora melhorar, vestir a camisa para passar na prova com competência. Pegando provas de colégios mais fortes, como Cefet, Coltec e Colune, esse ano foi uma exceção. Foi o único ano que isso aconteceu em todos esses anos nessa indústria vital que eu analiso essas provas.
Eu analiso essas provas desde 2005, você não era nem nascido, tá? 2005, claro, eu não fazia esse trabalho, mas eu pego as provas desde essa época. Então, eu tô analisando com você com fontes estatísticas, não é voz da minha cabeça. O que aconteceu nessa prova não acontece sempre. Então, fique esperto, estude pelas provas antigas de outros colégios também, você não pode só pela sua prova, tá bom? Aqui embaixo vai estar na descrição, né, o link para o meu curso Matemática para Colégio Técnico e Física e Química para Colégios Técnicos. Esse ano eu vou fazer um upgrade nesse curso, eu vou inserir também mais coisas de português, geografia, história e biologia. Ou seja, você vai poder adquirir um único curso, vou fazer um combo, né? Você vai poder adquirir um único produto para estudar para todos os assuntos das suas provas aí de concurso, beleza? Então é isso, concursos de colégios técnicos, certo? Para entrada em primeiro ano. Então é isso, deixa de falação e vamos lá para essa resolução. Vamos para a questão 11. Considere o número real b maior que zero, tal que b menos raiz de 2 é diferente de zero. Quer dizer, o b não pode ser igual a raiz de 2, ela passa para cá positiva, né? A raiz de b não pode ser igual a raiz de 2, ou seja, b não pode ser igual a 2. Porque senão aqui embaixo vai dar uma catástrofe de divisão por zero. Assinale a opção que apresenta uma simplificação da expressão. Olha só, na vida a gente é obrigado a obedecer pai e mãe. Sinceramente, eu na hora da prova eu ia fazer isso aqui rapidamente. Ó, falar que o b é zero porque ninguém manda em mim. Isso aqui ia desaparecer. Esse menos com esse menos ia virar mais, essa raiz de 2 com essa raiz de 2 ia cortar, ia dar 2. E jogando b igual a zero nas alternativas, o que ia acontecer? Na letra A, ó, ia dar menos 4. Na letra B ia dar 2, que é ela. Na letra C ia dar menos 2. E na letra D ia dar 2 mais raiz de 2. A resposta correta é a letra B. Partiu, próxima questão, você acertou, ok? Mas é claro que longe de mim falar esse tipo de coisa para vocês, não é? Então, o que eu vou falar para vocês? Você vai ter que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo para racionalizar este denominador. Lembram-se disso? Que a gente tem que racionalizar o denominador? Então, a gente multiplica em cima e embaixo pelo conjugado do de baixo, quer dizer, aquele cara embaixo, só que com sinal trocado aqui no meio. Se ele é menos, aqui fica mais. Isso porque nós temos um produto notável, que é o seguinte, A mais B, que multiplica A menos B, é a soma pela diferença de dois termos, que dá A ao quadrado menos B ao quadrado. É justamente o paraíso na Terra para esse caso, por quê? Porque se levar isso aqui ao quadrado, some a raiz, e aqui também some a raiz. Então, a gente resolve o problema fazendo essa tramóia matemática, né? Então, aqui, o que eu vou fazer? O quadrado do B é B, da raiz de B, né? E o quadrado da raiz de 2 é 2. Então, fica B menos 2 embaixo. E aqui, nós vamos ter que fazer uma chatice, né? Uma chatúria, que é fazer um chuveirinho aqui. Então, vai ficar assim, ó. B, raiz de B, que multiplica a raiz de B. Esse raiz de B aqui, vai virar B. Então, a gente vai ter um B2 aqui. Vai ficar B ao quadrado. Ok? Porque o B vai multiplicar, né? Vai ficar B ao quadrado. Aqui, a gente vai ter B raiz de B vezes a raiz de 2, então vai ficar B raiz de 2B. Porque quando está dentro do radical, esse 2 com esse B, a gente multiplica, certo? E o sinal aqui também é de mais, porque aqui é mais e aqui é mais, não é isso? Agora vamos para cá, ó. Esse camarada com esse vai ficar menos 2, raiz de 2B, né? Porque está multiplicando aqui, e aqui vai ficar 2B também. 2B. E por último, esse cara vezes esse vai dar menos, que é mais vezes menos, aqui. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4, que é 2, né? Então vai ficar 2 vezes 2, que é 4. Entendido aqui, ó. Esse 2 de dentro com esse 2 vai ficar raiz de 4, que é 2. Multiplicado por este 2 aqui, que está multiplicando na frente, vai dar 4. Agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos ver o que dá para fazer. Observa uma coisa aqui, que essa raiz de 2b, ela é um fator comum que dá para ser colocado em evidência. Fica assim, ó, B2 mais a raiz de 2b, que multiplica b menos 2. Ok? Aqui o b e aqui o menos 2. Menos 4, dividido por b menos 2. Agora, olha bem para o cara em cima. O quadrado de um cara, outro quadrado aqui, correto? Aí você pode pensar, talvez trinômio quadrado perfeito, só que esse termo é negativo, então não é por aí. Se eu agrupar esse cara perto desse, a gente tem a diferença de quadrados. Vai ficar assim, ó, b2 menos 4, mais raiz de 2b, que multiplica b menos 2 sobre o carinha de baixo. B menos 2. Aqui, ó, a gente vai fatorar, vai ficar assim, eu vou copiar
só para não encher muita linguiça aqui, Ctrl C, Ctrl V, vai ficar B mais 2, que multiplica B menos 2, esse produto notável aqui, ó. B mais 2, que multiplica B menos 2. Beleza? Agora, dá pra gente ver que nas duas parcelas, o que é uma parcela? É uma conta separada por sinal de mais. Então, aqui a gente tem uma parcela e aqui a gente tem uma outra parcela. Nessas parcelas, a gente tem alguns produtos, né? Então, aqui, ó, esse cara, ele é um fator comum, porque ele está tanto na primeira quanto na segunda parcela. Eu vou pôr ele em evidência. Então, vai ficar na primeira o B mais 2 e na segunda vai ficar raiz de 2B. Beleza? Fecha o parêntese. E aqui a gente tem um B menos 2, que vai cortar aqui e aqui. E aí eu vou poder pegar este camarada e ir lá analisar qual que é a resposta correta. Ok? Olha só, é B mais 2 raiz de B. Exatamente a resposta da letra B. Por que eu desobedeci e falei que aqui eu ia pôr 0 e ninguém me segura? Por causa do seguinte, 0 aqui não tem nenhum problema. O B poderia ser 0, porque existe raiz de 0. E aqui embaixo, mesmo ele estando no denominador, é o resultado da conta que não pode dar 0, tá? Então é óbvio que eu faria testando a alternativa, né? Mas aqui eu corrijo com vocês das duas formas. Primeiro, para te incentivar a fazer tretas na hora da prova, sim, você precisa desse jogo de cintura na hora da prova. E durante o seu estudo, se você for um aluno que está estudando para o futuro, você precisa, claro, saber fatorar também. Vamos agora para a questão 12, que diga-se de passagem, agora vejam só vocês, eu falei sobre isso, eu falei sobre área máxima, mas é o mesmo problema, tá? Esse aqui é o lucro máximo, que caiu inclusive no Enem também, a área máxima, e aqui, lucro máximo. Eu estava com muita intuição nisso, porque é um problema muito interessante de função do segundo grau, é muito melhor do que pedir para tirar raiz, sabe? É mais útil na vida. Então, é otimização de área ou otimização dos lucros também, tá? Então, esse problema, ele é muito interessante. E aí, finalmente, caiu na última prova, né, que foi a do SEDAF. Beleza? Então, vamos lá. O valor do ingresso para um evento V foi definido como função, né, do número X de dezenas. Preste muita atenção. O número X é as dezenas de participantes do evento. Correto? Esperado. Por meio da fórmula 100 menos 2x. Quer dizer, se for 10 pessoas, esse x vale 1, porque é uma dezena. Se for 20 pessoas, é 2, porque são 2 dezenas e assim vai. O que significa uma diminuição de R$2 para cada dezena de participante. Sendo a renda R o valor total arrecadado com a venda de ingressos para esse evento, assinale a alternativa de participantes, que a quantidade que permitirá ter uma renda maior possível, né? Então, observe uma coisa aqui. Como que você vai calcular a receita? Você vai pegar o valor que cada pessoa paga, certo? Esse V ali é o valor do ingresso. Então, ou seja, o valor que cada pessoa paga e multiplicar pelo número de pessoas. Só que o número de pessoas é 10x aqui. Por que é 10x? Porque aqui a gente vai jogar, por exemplo, se for 20 pessoas, a gente vai jogar 2. Só que se você jogar 2 aqui, ó, pensa comigo. Vamos fazer um exemplo. Vamos supor que foram 20 pessoas. Vai ficar 100 menos 4. É porque 2 vezes 2 aqui é 4. Lembrando que o x ele está em dezenas, por isso que 20 virou 2. Então, o valor aqui é 96. Então, cada pessoa vai pagar 96. Mas como que você vai descobrir a receita, a renda arrecadada? Você tem que multiplicar por 20 e não por 2, porque são 20 pessoas. Por isso que aqui eu tive que colocar 10x para dar certo. Tem que fazer esse ajuste. A questão é bem interessante nesse sentido, porque eu acredito que as pessoas na hora lá ficaram meio na dúvida, certo? Com essa relação a esse 10x aqui. Tem que analisar um pouquinho, né? E aí, esse é o R de receita. Então, nós vamos multiplicar aqui, ó, 2 vezes 10x vai dar menos 20x quadrado. E aqui vai dar mais 100 vezes 10, 1000x. O que é isso aqui, gente? É uma função do segundo grau da renda R em função do número X, que é a quantidade de dezenas de pessoas, correto? E aqui, ó, o que acontece? O R está no lugar do Y e o X é o próprio X, né? Então, o R aqui é o eixo Y. Essa parábola é uma parábola com concavidade negativa, por isso que ela está voltada para baixo, ok? E o B dela, ó, é positivo, porque aqui ele sobe, né? Um número positivo, então aqui a parábola sobe, e o C é igual a 0. Só relembrando para vocês, né, a análise do ABC da parábola. Aqui, o que nós queremos? Nós queremos a coordenada x do vértice. Por que é o x e não o y? Porque ele pede a quantidade de participantes. Então, ele quer saber aqui com relação ao eixo x e não o y. Se ele tivesse pedido a renda máxima, a gente calcularia o y do vértice. Mas ele quer a quantidade x de participantes. Então, vamos calcular aqui o x do vértice.
Tem várias formas de calcular isso, mas a mais básica é usando a fórmula, que é menos b sobre 2a. Outra forma também seria achar o meio entre as raízes, né? Se você achasse as duas raízes aqui, ó, o x do vértice é exatamente a média entre as duas raízes. Uma delas é 0, você acharia a outra, faria a média e dividiria por 2. É exatamente isso aqui, tá? Dá na mesma. Então, o b aqui é 1.000, vai ficar menos 1.000, dividido por 2 vezes menos 20, que dá menos 40. Menos com menos é mais, corta aqui e aqui. 100 dividido por 4 vai dar 25. Só que lembra que x é a dezena de pessoas, né? Portanto, 25 dezenas é igual a 250 participantes. Então, aí, uma questão que eu estava com a intuição fortíssima e, finalmente, o Enem e o SEDAF vieram para comprovar a minha tese de que essa questão é fantástica. Área máxima e lucro máximo. Olha só o que temos aqui, uma das pegadinhas mais clássicas de função de primeiro grau. Uma indústria compra de uma outra empresa determinada substância. O gráfico a seguir mostra a relação linear entre o custo de aquisição dessa substância e a quantidade de litros L comprado. Sabendo que a indústria pagou R$16.000 à empresa fornecedora por uma compra dessa substância, a quantidade adquirida pela indústria, né, de litros foi quanto? Observe uma coisa aqui, amiguinhos. Eu sempre falo no VIP, na revisão dos desesperados, dessa questão que caiu no SEDAF, com essa aqui do Colune, que é uma questão que você não pode simplesmente tacar o louco na regra de 3 simples. Qual que é tacar o louco? É você falar se 8 litros custa R$520. Então, se eu vou gastar R$16.000, quantos litros X? Isso aqui, esqueça na sua vida em função de primeiro grau. Você não pode fazer essa regra de 3 assim. Por quê? Porque o B da reta aqui não é 0, ok? Se fosse 0, lindo, maravilhoso. Mas aqui ela já parte no 0 de R$400. Então, como é que você vai falar? 0 litros é R$400? Não faria sentido. Então, como que a gente vai fazer esse exemplo aqui? Nós vamos pensar o seguinte, ó. Aqui, fazer um triangulinho aqui, tá bom? Então, observe uma coisa. Quando eu tenho 8 litros, eu tenho um aumento de R$120, ok? Porque de 400 para 520 vai dar R$120. Então, eu vou falar o seguinte, 8 litros me provoca um aumento do inicial, que é 400, né, em R$120. Então, quanto que tem que ser esse aumento aqui se eu quero chegar lá no 16.000? Eu tenho que fazer 16.000 menos 400, que dá 15.600, ok? Então, o aumento de 15.600 vai ser um valor X de litros. Porque pensa o seguinte, isso aqui é uma semelhança de triângulo, tá? Faz de conta que esse 16.000 tá aqui. É lógico que tá completamente fora da escala, tá? A gente ia gerar um triângulo aqui, ó. 16.000, pegando aqui, né? Deixa eu ver. Aqui assim, mais ou menos, ó. Tá? Então, qual que seria o valor do cateto aqui? Ok? Esse cateto aqui, ele ia ser 16 menos 400. Então, ele ia ser 15.600. E aqui, a gente teria o valor X de litros, entendido? Então, observa uma coisa, essa não é a única forma de fazer, mas eu estou fazendo por semelhança de triângulo. 120 aqui tem um cateto de 8, certo? Então, 15.600 de onde eu tirei? De 16 menos 400. Esse cateto aqui vai estar para um valor X. Esses dois triângulos, eles são, obviamente, semelhantes, né? Então, finalmente, eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 15.600 vezes 8. Aqui ia ficar 120 vezes x. Só que o 120 que ia estar aqui, eu já vou mandar para cá dividindo de uma vez, para não encher linguiça. Ok? Qualquer coisa você vai pausando o vídeo aí. Vou simplificar aqui por 0, né? Cortar o 0, que é dividir por 10. 12 e 8, dá para dividir por 4. Aqui fica 2 e aqui fica 3. Eu vou dividir 1.560 por 3, né? 15 por 3, então, vai dar 5. 6 por 3 vai dar 2. Aqui vai dar 520. Beleza? 520 vezes 2 vai dar 1.040. Ok? 1.040, então, respostinha da letra D é a correta. Agora, vamos ver, fazendo esse cálculo, se a gente ia chegar em alguma coisa. Então, se eu fizesse aqui, ó, ia ficar 16.000, acho que não vai dar, não. Eles não colocaram porque eles não quiseram, tá? E aqui x sobre 520, aliás, será? Vamos simplificar aqui, 52 e 8, ambos por 4. Aqui fica 2, e 52 por 4, vai dar quanto? Por 2, 26 por 2, 13. Certo? Acho que não vai dar, não, porque aqui esse número não é divisível por 13, não vai dar valor redondo. Eu vou fazer na calculadora, então, só para facilitar a vida do cristão, tá? Ficou 1.600, que eu ia ter que dividir por 13, e depois multiplicar por 2, ok? Ia dar 246. Aí, talvez o aluno ia vir aqui e marcava a letra A por uma questão de aproximadamente, né? Enfim, é bem próximo, 240 de 246.
Percentualmente falando, vamos só para vocês terem uma ideia do quão próximo é isso. Nós estamos falando de 6 unidades de diferença em cima de 240, certo? Isso aí, multiplicando por 2, dá 2,5% só de erro. É um erro admissível para um cálculo aproximado, tá? Então, sim, alguns alunos poderiam vir aqui para a alternativa da letra A devido a esse erro, tá bom? Mas é isso, né, amiguinhos? A questão, ela não é de regra de 3 simplesmente simples. É de regra de 3 simples? É de regra de 3 simples, mas com cuidado, tá bom? Muito cuidado com essas pegadinhas aí. Vamos lá para a questão 14. O triângulo é retângulo em B. A medida de sua área em unidades de área é igual a quanto? Bem, a gente sabendo aqui o cateto e esse cateto, a gente faz o cateto vezes outro dividido por 2, né? No terceiro ano do ensino médio, vocês vão aprender uma maneira de só saber as coordenadas dos pontos, a gente já conseguiria calcular a área desse triângulo. Mas é claro, é matéria do ensino médio. Então eu vou usar aqui isso, né? Vou fazer um tel de pitch aqui, olha. Aqui de 2 para 4 foi 2, aqui de 7 para 9 é 2. Então isso aqui é a diagonal do quadrado, né? Porque se aqui é 2 e aqui é 2, é como se isso aqui fosse um quadrado de 2 por 2, e isso aqui é a diagonal do quadrado, que é lado raiz de 2. Lembram-se disso? Não precisa de tel de pitch para isso aqui, né? Vai gastar latim com tel de pitch para um negócio que é óbvio, tá? Ai, mas eu não sei. Então você vai vir aqui e vai dar uma olhada, tá bom? Porque você tem que saber fazer a prova no tempo da prova. Isso aqui não é mais escola, que você fica naquela, tudo que tem, você tem que fazer uma continha. Não, meu filho, você tem que ir sabendo, ok? Você tem um ano de preparação para chegar lá fazendo as questões, não é pensando como que faz, não, tá bom? E daqui a gente tem 5 de distância, né? De 2 para 7 é 5. E aqui também. Então, 5 daqui, 5 de cá, isso aqui vai ser 5 raiz de 2, porque é lado raiz de 2, tá? Assista o vídeo. Então, diagonal de quadrado, ok? Aí a gente vai fazer o quê, então? Um lado vezes o outro sobre 2, né? Vai ficar 5 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2 sobre 2. Corta esse 2 com esse 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, é 5, 10. Então, a resposta aqui da letra B. Diga-se de passagem, se você tem que chutar numa questão, escolha sempre, é o que eu sempre falo, escolha a alternativa mais simples. Porque a graça da questão é você fazer uma contaiada com número irracional, etc., e chegar num número lindo no final. Então, assim, as provas, elas têm isso, de fazer contaiada para chegar num número bonito. Então, se fosse para chutar no escuro, você deveria ter chutado na resposta B, que é a correta. Se você seguir minhas dicas de chute também, né? Vamos agora para a questão 15. O projeto de uma bicicleta envolve muita geometria. Para chegar ao formato atual, foram necessárias várias experimentações interessantes, como mostrada na ilustração a seguir. Investigando a geometria envolvida nesse modelo, suponha que, na figura a seguir, o raio do círculo menor meça 3 dm e que o raio do círculo maior meça 7, com AO1 medindo 12. Neste caso, AO2 e a distância entre os centros dos círculos são, respectivamente. Então, ele quer isso tudo e esse pedaço aqui, que é a distância entre o centro dos círculos. Uma coisa você poderia ter pensado meio que para chutar essa questão correta. Olha só, sem fazer nenhuma conta, tá? Eu vou ter que descobrir esse cara e esse todo. Então, vamos pela letra A. Se o todo for 22, certo? Aqui tem que ser 10. Por quê? Porque 12 mais 10, 22. Então, essa aqui, ok, pode ser. Vamos pôr um certo aqui para ela. Não quer dizer que ela está certa, não. Quer dizer que ela não foi eliminada. 26 e 13. Bem, se a segunda aqui for 13, quer dizer, se esse cara for 13, isso aqui deu 25. Então, não pode ser essa. 28 e 16. Ok, se aqui for 16, essa soma dá 28. Essa aqui pode ser. E 29 e 17. Se aqui for 17, 17 mais 12, 29. Ok, essa poderia ser. Então, esse tipo de malandragem, eu te preparo para você pensar na hora da prova. Porque na pior das hipóteses, você pelo menos eliminou uma aqui, ok? É claro que esse é um problema de tel de Tales. Nós vamos pensar nesse triângulo. Observe uma coisa, sem fazer conta, sem fazer equação. Observa que este camarada, ele é o quádruplo desse. Correto? Porque 12 é 4 vezes 3. Então, pensando no camarada grande, o todão aqui, o todo, é o quádruplo de 7. Vai dar 28. Se você tiver essa perspectiva na prova, você não precisa ficar escravo de regra de 3. 3 está para 12, assim como 7 está para... Vamos chamar isso tudo aqui de Y, tá? 7 está para Y. Aí você vai e multiplica cruzada. Olha que baranguíssima. Não, gente, pelo amor do Pai Sagrado na Terra, né?
Eu não vou fazer essa multiplicação aqui não, pelo amor de Deus, aí é pedir demais, né? Vou cortar aqui 4 vezes 7, 28. Então, é isso que eu tento treinar vocês, para vocês terem um pouco mais de raciocínio crítico das coisas. Observar a divisibilidade dos números antes de sair tacando louco, fazendo conta. Enfim, uma vez que você descobriu que aqui é 28, certo? Resposta letra C, o x vai ser 28 menos 12, né? 16. Ok? Mas aí uma questão bem tranquila. Eu acho que quanto mais você enfia x, y, z na história, pior fica. Então, tente fazer as coisas um pouco mais pelo senso crítico que eu acabei de te falar aqui. Vamos lá para a questão 16, que é um clássico. Olha só, eu trabalhei com vocês, principalmente no nosso grupo VIP, certo? Essa questão, ó, olha aqui. Gente, pelo amor do Pai na Terra. Essa questão, ela é um clássico. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Para vocês não falar que eu tô pegando trem aqui agora. Eu trabalhei muito no VIP, nas questões de geometria. Isso aqui cai toda mão. Ela fica especialmente interessantíssima e muito gostosinha de fazer quando você tem ângulos notáveis, que é 30, 60 e 45. Nesse caso, olha só, o CEDAF nos surpreendeu. Ele não deu ângulos notáveis, ou seja, ele obrigou o aluno a utilizar o seno, cosseno e tangente, né? Tipo assim, porque se o triângulo for notável, 30, 60 ou o triângulo de 45, você pode usar triângulo egípcio ou triângulo retângulo isósceles, né? Mas aqui não. Mas enfim, é a mesma história de sempre, tá? Um balão está a uma altura de 1.000 metros e o cesto é visto no solo, né? Por 2 observadores situados no ponto A e no ponto B sobre o ângulo de 28 e 40 graus, respectivamente. A distância aproximada entre esses 2 observadores em metros é dada por a distância entre os 2 observadores, que é o caso aqui, o x, né, que ele quer saber. Bem, eu posso utilizar aqui, vamos lembrar de uma coisa, o toa. Eu posso utilizar o conceito da tangente, que é o oposto dividido pelo adjacente, né? Então, a tangente de 40 graus, que é isso aqui, ó, tangente de 40 graus, ela é igual ao 1.000 dividido pelo y, certo? 1.000 dividido por y. Então, vamos lá, colocar o valor da tangente, que foi dado no exercício 0,84, é igual a 1.000 dividido por y. Então, o valor do y, ele é 1.000 dividido por 0,84, correto? Então, esse é o valor do y. O y vem para cá, né? E esse cara vem para cá. Pronto. Agora, vamos pegar o valor do todo. Não é x, x é só esse pedacinho aqui. Vamos pegar o todo, que eu vou chamar de z, tá? A gente vai usar o mesmo conceito da tangente de 28. É esse cara dividido por esse todo vai dar a tangente de 28. Eu nem vou escrever isso aqui que eu escrevi, não, para economizar, tá? Então, aqui, ó, tangente de 28 é 0,53. Ela é igual a 1.000, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que no caso aqui eu chamei de z, tá? Vou passar o z para lá. Então, vai ficar assim, ó, z igual a 1.000 dividido por 0,53. Beleza? Então, o x que a gente quer, ele vai ser o todo, que é 1.000 sobre 0,53, certo? Menos 1.000, 0,84, porque esse pedaço todo, menos esse, vai dar esse aqui. Beleza? Agora, é claro que a gente vai operar com isso aqui, né? Primeiro, eu vou jogar 2 zeros aqui para tirar essas 2 casas com vírgula. Tanto na de cá, quanto na de cá. Beleza? Ótimo. 2 zeros aqui, pronto. Vou fazer uma multiplicação cruzada, vai ficar 84 com essa cambada de zeros aí. 84, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos. Aqui o 53, seguido também dos mesmos 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Dividido pelo produto entre os dois, que é 84 vezes 53. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Você tem que ir olhando as alternativas para você não fazer conta desnecessária. Por exemplo, não tem que fazer essa conta, 84 vezes 53, né? Vai dar essa daqui, logicamente. Você vai fazer só 84 menos 53, que é essa porrada de zero, vai dar os 5 zeros, 84 menos 53, 31, né? Então, a resposta é essa aí, ó. Questão interessantíssima, um clássico, para vocês terem uma noção, né? Eu trabalhei ela bastante também aqui. É muito, muito boa essa questão. Virou, mexeu, tá caindo essa questão nas provas, tá? E o legal do CEDAF, que foi contra as expectativas, é que eles não usaram os triângulos famosões nessa questão, que é o egípcio e o retângulo isósceles, né? Eles usaram triângulos com ângulos quaisquer. Não tem nenhum problema, porque eles te dão os valores quando é assim, né? Então, a única coisa mesmo que você tem que saber é essa regrinha aqui, soca à toa. Mas, assim, excelente questão. Me surpreendeu isso aqui cair no CEDAF, sinceramente.
Questão 17. Um feirante pagou 5.480 por 100 caixas de tomate e pimentão. Cada caixa com um só tipo de produto. Cada caixa de tomate custa 60 e a de pimentão 50. O número de caixas de pimentão e tomate, respectivamente, que o feirante comprou. Bem, observe uma coisa aqui, tá? Ele falou, respectivamente, primeiro pimentão, o preço do pimentão é 50. Você poderia fazer essa questão testando a alternativa, tá? É só multiplicar aqui a quantidade de pimentão por 50. Então, toda essa coluna eu vou multiplicar por 50. E aqui eu multiplicaria por 60, que é o preço da caixa de tomate. Somaria esses resultados e veria qual dos dois dá 5.480. Certo? Beleza. Observando que aqui vai dar 80 no final, e aqui a gente tem opções terminando em 5, né? 5, geralmente, quando você multiplica por um número... Geralmente não, sempre. Vai terminar em zeros, né? E aqui o 6, e o 60 e o 40 também vai terminar em altos zeros aqui. Não vai dar esse 80 no final, quando você somar os dois números. Então, por esse motivo, ó, malandramente, eu ia começar pela letra B. Embora eu sempre falo assim, começa pelas alternativas fechadas em 0 ou 5, porque é mais fácil fazer a conta. Mas aqui é por causa desse 80. De onde vai vir esse 80? Se 5 multiplicado por números redondos vai terminar em vários zeros no final, né? Enfim, então o que eu faria, Jéssica, na hora da prova? Eu não faço sistema de equação em hora de prova. Sinceramente, eu acho que demora muito. Então eu prefiro ter essa noção de divisibilidade, de algarismos mesmo, para poder fazer a conta. Eu ia pegar 52 e vou multiplicar por 50, que é o preço do pimentão, né? E 48 ali, que está sugerindo, e multiplicar por 60, que é o preço do tomate. Vamos fazer essa conta. 0, aqui 10, vai 1, 25, 26. Então, esse aqui deu 2.600. Aqui deu 48, vai 4, 24, 28, ó. Exatamente ela. Aqui, ó, tá vendo o 80 aqui, ó? Ó o 80 que eu falei com vocês, que a gente precisava para dar o algarismo certo lá no final. Então, eu vou fazer 2.600, vai dar isso. 5.480, a resposta da letra B. Beleza? Agora, vamos fazer então isso aqui, sem ser testando a alternativa, que é o jeito certo. Nós vamos pegar a quantidade de caixas de tomate e multiplicar por R$60. Então, fica 60T. E a quantidade de caixas de pimentão e multiplicar por 50. Quando você somar isso, vai ter que dar 5.480, que é o valor em dinheiro. E a soma de P mais T é igual a 100. Porque é exatamente a quantidade de tomates mais pimentões, né? E aí você vai resolver esse sistema como você preferir, tá bom? Eu posso multiplicar aqui, ele pediu as duas, né? Eu posso pegar a segunda equação e multiplicar ela toda por 50 e subtrair, né, a de cima pela de baixo. Então, se eu multiplicar por 50 aqui, ó, vai ficar 50T, 50P, e aqui, ó, vai ficar 5.000, beleza? Multipliquei 100 vezes 50, ficou 5.000. Vou subtrair agora, ó, 60 menos 50 vai dar 10T, 50 menos 50 vai cortar, foi para isso que eu multipliquei, né? E aqui vai dar 480. Eu passo esse 10 dividindo, então tomate 48, certo? Pimentão, então, vai ser quanto? 52, porque a soma aqui tem que dar 100. Não é? Então, a resposta ali da letra B dá para fazer essa questão de vários jeitos possíveis. Na treta ou na honestidade. Beleza? Vamos agora para a questão 18. Um reservatório de ração prismático foi construído a partir do modelo do molde cúbico, né, de aresta de 8 metros. Sendo Q e P os pontos médios dos lados BC e AD. Então, aqui, ó, esse ponto P está no meio aqui e esse aqui, respectivamente. Ele está com ração até o nível de 4 metros de altura, que é metade da altura desse lado aqui, né? Como mostra na figura, o que corresponde a 45 toneladas. Beleza. A quantidade de ração no reservatório, quando uniformemente nivelada, é diretamente proporcional à área do triângulo FQG. Então, aqui, ó, FQG é esse tamanho, ela é diretamente proporcional, claro. Por quê? Porque o volume da ração vai ser a área dessa base, digamos assim, a gente considera isso como base, e esse segmento perpendicular é a altura. Então, uma coisa multiplicada por um valor que é constante, por isso é diretamente proporcional, né? Desejando-se encher o reservatório de forma nivelada até o máximo possível, visto que, isto é, né, que a ração do nível superior da face quadrangular, que é EFGH, a quantidade de ração que pode ser acrescentada nele em toneladas é igual a quanto? Bem, apesar de parecer muito complexo, esse problema aqui é um problema de semelhança de triângulo. Esse triangulinho aqui, ó, ok? Ele tem uma razão de semelhança com esse triângulo maior que eu vou fazer de azul agora, ó. E esse de azul aqui, que é o maior. E qual que é essa razão de semelhança? Olha só, a altura aqui, ó,
do triângulo grandão, seria esse lado aqui, né? É um valor de 8. E esse aqui, o valor é 4. Quer dizer, então, que esse triângulo pequeno, ele é os lados, né? Todos os lados são metade do triângulo grande. Então, presta atenção. Como no triângulo pequeno, tudo é metade do grande, ou seja, no grande tudo é o dobro, existe uma relação aqui, ó, de 2K do grande para o pequeno. O pequeno ele tem um perímetro qualquer, a soma dos lados. Se você multiplicar por 2, vai ser o perímetro do grande. Só que aqui ele fala que a relação é diretamente proporcional à área. Então, quando você tem um triângulo, presta atenção, e você duplica todos os lados desse triângulo, o que você fez com a área? A gente conversou muito sobre isso no VIP. Os meninos do VIP não me deixam mentir. O tempo inteiro eu falava, o que eu faço quando eu duplico os lados de um triângulo? O que acontece com a área? Quadruplica. Por quê? Essa constante ela tem que ser elevada ao quadrado. Se eu multipliquei os lados por 2, a área vai ser multiplicada por 4, correto? Você pode fazer um exemplo básico aqui, ó. Pensa num triângulo de 2 por 2 e duplica os lados. Vai ficar 4 por 4. A área desse triângulo aqui é um ângulo reto, certo? Um exemplo só. 2 vezes 2 sobre 2. A área dele é 2. Esse aqui é 4 vezes 4 sobre 2. A área dele vai ser quanto? Ó, divido 4 por 2 aqui vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Quer dizer, uma área que era 2 e agora é 8, ela foi quadruplicada, porque o fator dos lados foi 2. Então, nós vamos pensar o seguinte. A área desse triângulo pequenininho aqui, vamos chamar ela de K, ok? K tem quantos metros cúbicos que ele falou? 45 toneladas, né? Então, K tem 45 toneladas. Então, 4K vai ter quantas toneladas? Por que 4K? Porque a área desse aqui é o quádruplo desse. Só que preste muita atenção aqui. Se você quadruplicar, vai dar a resposta da letra D, de nem Deus nessa causa, né, amiguinhos? Com todo respeito. Por quê? O que ele pede para você é o que vai ser acrescentado. Você já tem 45 aqui, certo? Você vai acrescentar um tanto. Então, quando eu uso 4K, é para eu saber o total. Só que eu tenho que tirar esses 45 daqui no resultado. Então, vai ficar assim, ó. Se eu multiplicar cruzado... Aliás, não precisa nem multiplicar cruzado. Daqui para cá, eu não multipliquei por 4. Daqui para cá, é só multiplicar por 4 também. É bem mais fácil. Então, o valor aqui, x, né? Esse x vai ser 45 vezes 4, que é 180. Só que você tem que tirar... A pergunta não é quanto que cabe, é quanto que tem que ser acrescentado. O que tem que ser acrescentado é 180 menos 45, que é 135, resposta da letra C. Aí sim, tá? Uma outra coisa que você poderia ter feito, para chegar já no 135, aqui é pensar o seguinte, ó. K tá para 45, assim como 3K vai estar para X. Por quê? Porque se isso aqui corresponde a uma parte, e isso tudo aqui corresponde a 4, que é o quádruplo, então esse pedaço aqui corresponde a 3 partes, que é o que tem que ser acrescentado. Aí aqui você multiplicaria por 3, né? E aqui também, ou seja, o x é igual a 45 vezes 3, que é 135, né? 45 vezes 3, 135. Beleza? Então é isso. No começo de uma festa, as crianças representavam 40% do total de participantes. Em dado momento, 20% dos participantes vão embora e dos que permanecem, 28% eram adultos e 30% eram crianças. Nesse caso, os participantes, inicialmente, na festa eram um número de... Eu vou fazer isso aqui de duas maneiras. Uma testando a alternativa e a outra, claro, vou fazer com regra de 3, enfim, né, a parte mais matemática. Começando por aqui, quando ele fala que 28 eram adultos e 30% eram crianças, quer dizer que 28, então, que são os adultos, correspondem a uma porcentagem de 70%. Por quê? Você tem duas opções na vida. Você é um ser humano. Ou você é adulto, ou você é criança. Se você não é criança, você é adulto. Então, se aqui é 30%, o outro tem que ser 70% para fechar a porcentagem. Então, ó, 28 representa 70%. Então, quantos vai representar 30%? Que são as crianças. Eu vou descobrir o número de crianças que ficou lá na festa. Então, multiplicando cruzado aqui, o que a gente vai ter? Multiplica 28 vezes 30 e divide por 70, porque eu ia multiplicar aqui, né? Ó, o 70 e acompanhar o x, eu já mandei ele dividindo. Então, aqui a gente vai simplificar. 28 por 7 é 4, 7 vezes, e 4 vezes 3, 12. Então, esse x aqui de crianças, ele era 12. Então, presta atenção. A gente tinha 28 adultos no final da festa e 12 crianças. Ou seja,
a quantidade de pessoas que sobrou na festa, ó, é 28 mais 12, 40. Ele fala assim, em dado momento, 20% dos participantes foram embora. Então, os participantes que restaram são quantos por cento? Na vida, você tem duas opções. Ou você fica, ou você vai embora. Certo? Se 20% vai embora, quantos por cento fica? 80%. Esse 80%, ele corresponde a 40. Então, vou fazer uma segunda regra de 3. Eu vou falar o seguinte, 40 pessoas é igual a 80%. Então, X pessoas é igual a 100%. Certo? Eu vou multiplicar cruzado, vai ficar 40 vezes 100, é só colocar os dois zeros no 100, né? E X vezes 80, só que o 80 aqui ia ficar aqui na frente, eu já mando dividindo, ó. 400 por 8, X é igual a 50 pessoas. Respostinha aqui da letra D. Beleza? Vamos agora, então, fazer isso aqui por teste de alternativa. Então, quando a gente começa a testar a alternativa, nós vamos pensar o seguinte, você pode ser adulto ou criança, mas aqui ele fala que as crianças eram 40%. Então, aqui não faz sentido a letra A, ele te dá um número de crianças maior do que o de adultos, porque 40% é menos que a metade, né? 40% é criança, 60% é adulto. Então, o número de adultos tem que ser maior do que o de criança. Essa aqui já é eliminada de cara. Você não tinha o direito de chutar na letra A por esse simples fato, tá? Vamos ver aqui na letra B, então, para a gente testar a alternativa. Eu tinha 60 pessoas, dessas, 36 eram adultos, 24 eram crianças, e 24 é 40% sim de 60, beleza. 10% de 60 é 6, né? Então, 24 seria correto, seria 40%. Beleza, aí o que acontece aqui? Ele fala que num segundo momento, 20% das pessoas foram embora, então eu vou tirar 20% desse valor, ou seja, eu vou tirar 12, eu vou ficar com 48 pessoas. Aí ele falou o seguinte, 28 eram adultos, fazendo o mesmo fluxograma aqui, só para ficar bonitinho eu vou deixar assim, ó, 48 pessoas, 28 eram adultos, e aí aqui, então, ia ter que ser 20 crianças para fechar esses 48. Só que o número 20, ele não representa 30% desse valor. Correto? Por quê? 30% ia ser, ó, 10% é 4,8, vezes 3 não vai dar 20. Então, não é essa a correta. Beleza? Então, você poderia ter lançado mão de fazer por teste de alternativa. Vamos ver esse aqui, ó. Se tivesse 40 pessoas no total. Ele fala que 40% era crianças. Então, 16 crianças e 24 adultos. Aí o que vai acontecer? 20% das pessoas vão embora, então eu vou tirar 8 daqui, vai ficar 32, né? 20% foi embora, então fica 32. Crianças é 30% e adulto é 28, ó. Então aqui é 28, aqui é 4. Para dar 32, aqui 28, aqui 4. Só que 4 não é 30% de 32. 30% de 32 é 3,2 vezes 3, vai dar 9,6, né? O que nem existe, porque não existe número de pessoas quebrado. Então não vai ser 4. Então, tá errada. Por último, vamos testar a letra D aqui. Vamos pensar assim, ó, se são 50 pessoas, 20% vão embora, então vou tirar 10 daqui, né? Porque 10% é 5, 20% é 10. Então vai ficar 40. Vamos calcular o número de crianças, ó. Crianças aqui é 40%. 10% é 5. Então aqui vai ser 20 e os adultos vão ser 30 para fechar a conta. Aqui ele fala que 28 pessoas eram adultos, então tem que ser 12 crianças para fechar essa conta aqui, né? Para dar 40, ó, que tem que dar 40. E 12 é exatamente 30% de 40, por quê? 10% é 3, 3 vezes 4, 12. Então, sem fazer x, y, regra de 3 infinita, você poderia ter acertado a questão, mas é que eu sempre digo, o aluno, para ele estar nesse patamar do teste de alternativa, ele precisa estar com a interpretação de texto muito afiado, porque ele tem que associar todas as informações do texto com as alternativas aqui, né? E aqui observa que ele não te deu o total de crianças e adultos, ele deu o total de pessoas. Então, te dá um pouquinho mais de trabalho para calcular essas porcentagens aí, mas porcentagenzinha de número redondo de cabeça é mais tranquilo também, né, amiguinhos? Vamos agora para a questão 20 e última, né, da parte de matemática. Enquanto automóveis movidos a combustão têm eficiência média em quilômetro por litro, os carros elétricos têm o seu consumo apresentado em kWh a cada 100 km. Considere que um certo modelo elétrico registra em rodovias uma média de 15 kWh a cada 100 km, e que outro veículo equivalente à combustão registre 13,1 km a cada litro. Okay? Comparando esses dois modelos, podemos afirmar que a distância possível de se dirigir com 1 kWh de energia em relação a que é possível dirigir com 1 litro de combustível é metade, o dobro, o triplo, 8 vezes maior. Vamos lá. Bem, ele está pedindo para a gente comparar 1 kWh
Então, olha só, com 15 quilowatts, você faz 100 quilômetros. Então, se eu tiver 1 quilowatt, qual que é a quantidade X de quilômetros que eu vou fazer? Observa que daqui para cá, ó, eu divido por 15. Então, o resultado aqui vai ser 100 dividido por 15, que eu vou simplificar em cima e embaixo por 5, em cima vai dar 20 e aqui vai dar 3, beleza? Então, pensa o seguinte, com 1 litro de combustível, eu faço 13,1 quilômetros. Com 1 kWh, eu faço 20 terços, né? Pensa, 20 dividido por 3, vai dar 6 e uns quebradinhos. É quase metade, né? É metade, na verdade, pelas alternativas aqui, ó. Se eu pego 13,1 e divido por 20 terços, é porque eu tô com preguiça de fazer essa conta. Mas 20 terços é 6,6. Olha lá, 6,666, certo? Então, se eu pego 13 e divido por 6,666666, vai dar exatamente 2, né? Então, peraí, aqui, ó. 13,666, desculpa, 13,1, calma, dividido por 6,66666 vai dar 2, né? Praticamente. 2. Só que aí vamos tomar cuidado com essas duas alternativas aqui para você não cair no golpe. Então, ele fala assim, ó, comparando esses dois modelos, podemos afirmar que a distância possível de se dirigir com 1 kWh, dá para você dirigir 6,666. Em relação a isso aqui, é metade, né? 6,666 é metade do valor de 1 litro de combustível, que é 13,1. Então, muito cuidado para você não fazer a conta certa, entender que a relação é de 2, mas 2 pode ser metade ou pode ser dobro, beleza? Então, a resposta correta aqui é letra A, metade.